Olá, pessoal. Bem-vindo ao ambiente de estudos do oftalmocurso. Essa é uma aulinha bem legal, porque é o que a gente fala, o óbvio tem que ser dito, né? Então, a anatomia das camadas da retina é o mínimo que a gente precisa de saber hoje para poder interpretar um OCT. Então, vamos falar de cada uma delas para a gente poder entender claramente, tá? Dr. Sérgio fez aqui para vocês aí as camadas da retina que tem lá na apostila, e aí lá tem bonitinho especificando o que tem em cada uma delas, tá? E nós vamos falar aqui do nosso jeitinho bacaninha. Considerando-se as camadas da retina, assinale a alternativa correta. A camada nuclear interna apresenta os núcleos dos cones e bastonetes? A camada plexiforme interna contém conexões entre fotorreceptores, as células bipolares e horizontais? A camada plexiforme interna apresenta axônio das células ganglionares? Então, agora eu tenho certeza que você não sabe nem por onde isso aqui está passando. E não é para saber mesmo, até porque a aula começa agora, tá? Então, essa questão, ela está aqui para poder você entender como que esse assunto é cobrado e por que você tem que entender o que é cada uma das camadas da retina. Beleza? Muito bom. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar lá de baixo, que é essa camada preta aqui, ó. Essa camada é o EPR, tá? O que é o EPR? O EPR é o gestor da retina, tá? O EPR é quem produz os VEGFs para a retina e para a coroide. É ele que organiza distribui essa produção, digamos assim, tá? O EPR, então, ele é uma célula que a gente chama de polarizada. O que isso significa? Significa que o que é em cima é diferente do que o que está embaixo, tá? Por quê? Porque as necessidades da coro capilar são totalmente diferentes das necessidades dos fotorreceptores, né? A coro capilar é um ambiente molhado. A gente tem vasos fenestrados que estão soltando sangue ali, líquido o tempo todo. O EPR é um ambiente totalmente seco, né? Onde os fotorreceptores é um ambiente totalmente seco, onde a gente tem transdução química, mas não tem líquido. Beleza? Não tem sangue. Então, são interfaces muito diferentes. E o EPR é quem faz essa modificação. Beleza? Muito bem. Então, na hora que eu vejo uma célula do EPR, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que ela é uma célula meio cuboidal. Eu tenho que saber que o núcleo fica na parte de baixo da célula. Eu tenho que saber que as mitocôndrias ficam na parte de cima da célula, né? Eu tenho que saber que a gente tem as interdigitações, que é onde vai conectar com os discos intercalares dos fotorreceptores. E eu tenho que saber que uma célula é ligada à outra fortemente através disso aqui, ó. Que a gente chama de desmossomos, zonas adherens e zonas ocludens. Então, isso vai formar o que a gente chama de barreira hematorretiniana externa. Beleza? A barreira hematorretiniana externa é aquela que vai impedir o quê? Que a coroide comunique diretamente com a retina. Beleza? Beleza. O que mais que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber que a coro capilar é o maior capilar do organismo, que passam até 5 hemácias ao mesmo tempo e que ela é fenestrada. Qual parte dela é fenestrada? Principalmente a parte de cima. Por quê? Porque é a parte de cima que vai mandar oxigênio, facilitar a oxigenação do EPR. Beleza? Então, isso são coisas importantes da gente saber aí do EPR. Muito bem. Então, o EPR é uma monocamada de células fortemente aderidas por complexos juncionais. Perfeito. Zonas adherens, zonas ocludens e desmossomos. Certinho. Isso aqui é muito legal. Por quê? Igual tudo na vida, a gente envelhece, tá? E o EPR envelhece também. E à medida que ele vai envelhecendo, vão acumulando drusas, vão acumulando células inflamatórias, vão acumulando lipofucsina, que são as rugas da retina, né? Elas começam a ser acumuladas dentro da célula do EPR e o EPR não consegue metabolizar aquilo ali. Ele vai ficando velho.
Então, olha para você ver como é que é um EPR de alguém com 3 anos e um EPR de alguém com 80 anos. Legal? Deu para entender? Muito bom, né? Os núcleos dos fotorreceptores, cones e bastonetes, estão em íntimo contato com o EPR? Nada a ver, gente. Olha lá, ó. Quem está em íntimo contato com o EPR são os discos intercalares, ó. Né? Eles que têm as interdigitações. O núcleo está lá no alto. Então, não faz nenhum sentido essa afirmativa. Beleza? Totalmente errada. A sinal alternativa que corretamente associa uma função do epitélio pigmentado da retina a uma condição ocular. Essa eu acho bem legal, por quê? Porque isso mostra para você como que as coisas funcionam e associa com a camada, sabe? Então eu acho bem legal. Então, por exemplo, fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores. A gente tem aqui, ó, o EPR vai e fagocita. Quando ele não consegue metabolizar tudo, ele solta o cocôzinho dele, olha lá, ó. O cocôzinho do EPR chama-se drusa. Então, fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores são as drusas. Manutenção da aderência da retina. Legal. A gente não sabe que o descolamento da retina é entre o EPR e os fotorreceptores? A gente não sabe que o EPR é responsável por secar a retina? Então, se ele funciona mal, a retina pode acumular líquido. Se ele está destruído, ele vai separar dos fotorreceptores e a retina vai descolar. Então, o EPR tem uma manutenção na retina grudada. Para quê? Para evitar o descolamento da retina. Verdade? Edema macular diabético. Essa é uma associação assim, meio tênue, né? Dá para questionar. Por quê? O edema macular diabético, normalmente, ele vem de onde? Ele vem dos vasos da retina. Né? Os vasos da retina ficam dilatados e solta líquido. Não do EPR. Né? Mas o EPR ele tem aquele compromisso de não deixar o que está em cima passar e o que está embaixo subir. Então, na hora que esse líquido ele sai dos vasos da retina, ele desce, o EPR vai e absorve. Né? Então, no que o EPR absorve, ele realmente está preservando a barreira hematocular e não deixando acumular líquido, e por isso ele ajuda no edema macular diabético. Então, ok. Tem que forçar o raciocínio, mas ok. Muito bem. O que eu quero? No final da aula, vocês têm que saber todas as camadas, hein? Fotorreceptores. Gente, é aquilo que eu falei para você. O fotorreceptor é isso tudo, né? Então, na hora que eu falo de um fotorreceptor na mácula, eu tenho que falar do fotorreceptor inteiro. Não é só do núcleo, ou não é só da zona mioide, ou não é só da zona elipsoide, ou não é só das interdigitações. É de tudo, tá? Os principais constituintes da camada nuclear externa da retina são os núcleos dos fotorreceptores. Ok? Tá aqui, ó. Núcleo, né? Vou mostrar na foto grande que fica melhor para vocês verem. Muito bem. Vamos gastar um tempinho nessa foto aqui para a gente poder clarear. Quando você olha a retina assim de cara, pum, tem umas camadas brancas, claras, e umas camadas pretas. Beleza? As camadas pretas, elas são núcleos. Por quê? De um jeito fácil de entender. Os núcleos são bolinhas, elas estão ligadas uma com a outra. O OCT é um exame de luz. Então, na hora que a luz vai passar, as bolinhas impedem mais a luz de passar. Por isso é uma camada mais escura. As camadas brancas são fios. Sempre que tem um núcleo, tem que ter um axônio e um dendrito, não é verdade? Então, toda vez que eu vejo uma camada preta, é o núcleo. Debaixo dela tem que ter os fios para conectar. Com o quê? Com outro núcleo. Então, olha aqui, ó. Aqui é o núcleo das células ganglionares. Aqui é o núcleo das células bipolares. E aqui é o núcleo dos fotorreceptores. No meio, a gente vai ter o que a gente chama plexiforme, em forma de fios, igual plexo braquial, em forma de fios. Beleza? Então, tá lá, ó.
Olha ali, ó. Aqui são os núcleos, então em cima desse eu tenho a plexiforme externa. Aqui eu tenho a plexiforme interna. E aqui eu tenho o núcleo, a camada de fibra nervosa, que é aquela que vai levar lá os axônios lá para o corpo geniculado lateral. Beleza? Então agora quando você olhar a retina, você já vai ver com outro aspecto. É preto, é núcleo. É branco, é fio. Beleza? Muito bem. As camadas nucleares externa e interna são formadas por núcleos de quem? Muito bem, aqui ó. A camada externa, aí não, né? A camada externa são núcleos de quem? Dos fotorreceptores. São maiores, a célula é maior. E aqui, ó, essa fininha é o núcleo das células bipolares e horizontais. Por quê? Porque elas são interneurônios. Elas ajudam a modular o sinal para chegar nas células ganglionares. Então não faz sentido um interneurônio ter um núcleo grandão igual ao núcleo de um fotorreceptor, que é uma célula que metaboliza energia, que transforma em impulso elétrico. Beleza? Muito bom. Células bipolares e horizontais. Gente, o que você tem que saber dessas células? Você tem que saber que são células que fazem a transmissão do sinal. Então, eu tenho 10 mil pessoas gritando no estádio, não tem jeito de eu pegar 10 mil pessoas e mandá-las conversarem com o diretor esportivo do Galo, né? Então, eu tenho que fazer uma comissão e aí mandar conversar com o diretor e o diretor vai conversar com o presidente. Aqui, essa hierarquia da retina é a mesma coisa. Você tem um punhado, você tem 7 a 10 milhões de cones, você tem 100 a 120 milhões de bastonetes. E eu vou conversar isso tudo com algumas células ganglionares ou com um nervo óptico só? Não faz sentido, né? Então, eu pego um grupo de fotorreceptores, converso com um grupo menor de células horizontais e bipolares, e esse grupo de células horizontais e bipolares leva para a diretoria, que é um grupo menor ainda de células ganglionares. Beleza? Então, a lógica é essa. As células bipolares e horizontais, elas vão modular o sinal para que a mensagem chegue mais limpa para as células ganglionares levarem até o cérebro. Beleza? Beleza. Muito bem. A primeira conexão sináptica dos cones e dos bastonetes é com quem? É com as células bipolares e horizontais. Elas vão modular o sinal. Tá aqui, ó. Cones e bastonetes com as bipolares e horizontais. Legal, certinho. Muito bem. Dentro dessas camadas aqui, deixa eu ver se tem uma fotinha que eu queria separar para vocês. Tá aqui, ó. Pode ser nessa mesmo. A gente tem células, a retina, gente, para ela se manter no lugar, ela precisa de células estruturais, que a gente vai chamar de macróglia. A macróglia é como se fossem as paredes da retina, é a parede, as vigas da sua casa, tá bom? Então, do mesmo jeito que você tem viga que vai de cima embaixo, você tem a viga da retina, que é a célula de Miller. Ela é o palito do sanduíche, que mantém a retina toda no lugar. Você tem as células amácrinas, que são células mais horizontalizadas, que também mantêm o equilíbrio entre as forças mecânicas mesmo, para a retina ficar no lugar. E essas são a macróglia. E você também tem a micróglia, que são os microgliócitos. Quem são os microgliócitos? Os microgliócitos são pequenas células de reparo da retina, que elas ficam andando por toda a retina, caminhando nas células de Miller. Para quê? Para fazer o reparo. Um fotorreceptor estraga um pouquinho, ele vai lá e conserta. A célula de Miller repara, ele vai lá e conserta. Uma bipolar estraga, vai lá e conserta. Então ela fica andando pela retina. Isso é a micróglia ou os microgliócitos. Legal? Então nessa camada a gente tem células amácrinas, células de Miller, micróglia, né, que são os microgliócitos, e tem as horizontais e bipolares. Então é um conjunto de ferramentas para a retina funcionar direito, ok? Muito bem. Depois disso, a gente vai ter um conceito bem importante, que é esse aqui que eu falei para vocês. Olha, você tem vários fotorreceptores que se ligam a menos células bipolares que vão se ligar a uma célula ganglionar, tá? Para poder qualificar o sinal.
Beleza? Considerando-se as camadas da retina, assinale a alternativa correta. Camada nuclear interna apresenta 4 tipos de célula: horizontal, bipolar, a máquina e células de Miller. Perfeito. A gente acabou de falar isso, olha aqui, ó. A máquina, horizontal, bipolar, células de Miller. Ok? Então, certinho. Combinado? Então aqui, ó, agora você olha para a retina, você já tem uma ideia diferente, ó. Isso tudo aqui é um fotorreceptor. Aqui eu tenho um punhado de célula, a máquina Miller e tudo que está ali tentando equilibrar essa retina. Então agora você já olha com um outro aspecto, né? E as células ganglionares, pessoal? As células ganglionares são essas aqui, ó. Elas que vão transmitir direto a informação para cima. Elas vão transmitir a informação para o corpo geniculado lateral, né? Então a gente sabe que a gente tem as células magnocelulares, a gente sabe que a gente tem as células parvocelulares e a gente tem as células côniocelulares, que numa outra aulinha a gente vai especificar isso aí para vocês, tá? Na camada plexiforme interna, observe-se sinapses das células bipolares com as células amáquinas e células ganglionares. Ok. Essa frase aqui ficou meio esquisita, né? O que eles queriam dizer é o seguinte: na camada plexiforme interna, observa-se sinapses das células bipolares com as células ganglionares e das células amáquinas com as células ganglionares. Legal. É isso aqui, igual a gente está vendo aqui, ó. Ok? Fechou? Perfeito. Muito bem. A camada de células ganglionares hoje, ela é uma coisa que vem sendo muito estudada, principalmente no glaucoma. Por quê? Porque antes a gente media o quê? A RNFL, lembra? Que é a espessura da camada de fibras nervosas que vai formar o nervo óptico. Media aquilo ali. E agora eu meço o núcleo que vai formar esses axônios. Aí eu tenho 2 parâmetros. Por quê? Se minhas células ganglionares estão totalmente normais e a minha camada de fibras está diminuída, a lesão é mais para cima. Se as minhas células ganglionares estão todas alteradas, a minha lesão ou é crônica ou é da retina. Entendeu? Então faz um sentido isso. E aí eu tenho esse OCT que é isso aqui, ó. A gente vai e segmenta, a gente olha a camadinha das células ganglionares, tá? Então, tá aí. A camada de células ganglionares é formada por axônios que compõem o nervo óptico. Olha que maldade, né? A camada de células ganglionares ela é formada pelos núcleos das células ganglionares. Quem tem os axônios é a camada de fibra nervosa, tá certo? Então, pegadinha do malandro aí, ó. Ok? Não tá legal. Olha aqui que caso bem interessante. Esse é um caso de um paciente meu. É uma senhora de 35 anos com glaucoma, tá? Ela estava sendo acompanhada por glaucoma. Ela tinha uma pressão basal de 27 do olho direito e 32 do olho esquerdo. Beleza. Tinha glaucoma? Tinha glaucoma. 27 e 32. Mas o que me chamou a atenção é que a escavação do nervo óptico esquerdo era muito maior e o nervo era mais pálido. E o direito tinha uma escavação menor. Aí eu falei, poxa, as pressões são altas e não são tão diferentes, 27 para 32, beleza, mas não é uma coisa assim que vai dar um 0,9 e um 0,5, 0,6, né? Então, eu fiz as células ganglionares e vi que ela está toda doente. Eu falei, opa, esse trem aqui está errado. Deve ter mais alguma coisa. Fui pedir uma ressonância. Aí veio o quê? Um meningioma comprimindo o nervo esquerdo. Então, ela tinha glaucoma? Tinha. Mas ela tinha um meningioma também. Isso explica a assimetria dos achados e a assimetria das células ganglionares. Então, foi isso aí que me chamou a atenção. Eu vi, poxa, a camada de fibras está toda doente, a camada de células ganglionares também está toda doente. A minha retina está boa.
não tem lesão, não tem diabetes, não tem nada, não está legal. Vamos investigar e aí veio o meningioma, tá? Então é só para você manter isso em mente, que tem que associar doença da neurooftalmo com doença da retina e do glaucoma, ok? Muito bem. A gente tem as células de Miller. O que são células de Miller? Gente, eu adoro as células de Miller. Células de Miller são células que ajudam a retina a se estruturar, beleza? Muito bem. Essa retina se estruturando, ela se mantém no lugar. Ela é o palito que prende o sanduíche todo nas suas camadas. E ela permite o quê? Que a retina tem uma certa maleabilidade. Por quê? Porque se a retina começa a separar, as células de Miller mantêm ela no lugar. Além disso, olha aqui, ó, lembra dos microgliócitos que andam através da célula de Miller para poder reparar, igual um polidense, né? Elas também têm função de nutrição, elas dão aqui em cima, ó, a membrana limitante interna, são todas coisas aí que a gente vai estudar na retina ao longo da vida, tá bom? E essa aqui que eu coloquei para você, olha, são esses pontinhos pequenininhos aqui, você tá vendo? Essa retina tá toda doente, ó. A coroide tá doente, eu tô vendo grandes vasos aqui, eu tô vendo perda da coro capilar aqui, eu tô vendo um punhado de bolotinhas pequenas por aqui, ó, no meio da retina, tá vendo? Que são microgliócitos ativados para tentar reparar essa retina que está ficando doente. Esse é um paciente com acerose crônica, né? E aí a gente vê que ele tem vários pontinhos que a gente chama hoje de biomarcadores de atividade de doença, que, na verdade, alguns são exudatos, outros são microgliócitos, outros são células do EPR ativadas, isso vai variar de doença para doença, mas que é um exemplo clássico de por que eu estudo microgliócito na retina. Para na hora que eu olhar isso aqui no ACT, eu saber o que se trata. Beleza? Olha aqui essas células de Miller. Para que eu estudo células de Miller, gente? Olha lá, ó, eu estou vendo que eu tenho edema macular diabético, edema macular cistoide. As minhas células de Miller estão morrendo, os cistos vão juntando, os pseudocistos vão coalescendo. Então isso quer dizer o quê? Que a minha retina está anatomicamente doente. Essa é uma retina que tem menos chance de recuperar. Essa é uma retina que tem grande chance de ter uma degeneração cistoide e ficar aquilo ali. Eu posso fazer a medicação que for, pode melhorar a anatomia, mas não vai melhorar a visão. Por quê? Porque já é uma retina que está comprometida. Então, na hora que eu olho para a retina, na hora que eu olho para o edema, eu tenho que ter essa informação para me falar como que está o estado e o que eu vou usar de remédio. Beleza? As células de Miller são células gliais que se estendem horizontalmente? Não, gente, é o palito da retina, é o polidense, elas são verticais. Ok? Aí, ó, verticais. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido todas as camadinhas da retina, que vocês consigam aqui, ó, vou botar aqui uma para a gente fazer a última revisão, ó. E vocês aprenderam todas, hein? Cá em cima, branquinha é fio, camada de fibra nervosa. Depois dela vem uma escura, que é quem? O núcleo dos fios. Então, camada de células ganglionares. A camada de célula ganglionar tem que ter fios para fazer a sinapse com a de baixo, que são quem? Os interneurônios, as bipolares e horizontais. Então, o que tem aqui? É branco, é fio, plexiforme interna. E a plexiforme é um fio, então ela tem que fazer sinapse com os núcleos, né? Núcleos de quem? Das bipolares e horizontais, que é a camada nuclear interna. E debaixo dela tem o quê? Camada branca, ó, tem fios. Fios que vão ligar quem? Bipolares e horizontais com os fotorreceptores. Então, faz todo sentido agora na hora que eu vejo uma camada preta, uma camada branca, uma camada preta, uma camada branca. Por quê? Porque eu estou ligando células e fios. Beleza? Aí aqui embaixo, tudo isso aqui, ó, é um fotorreceptor. Como eu já sei as camadinhas do cone, quais são? Eu tenho os dendritos em cima, depois eu tenho o núcleo, zona mioide, de complexo endoplasmático, lembra? E embaixo, que é a zona elipsoide, que é de mitocôndria, e depois os discos intercalares. E aí, cada uma dessas partezinhas aqui
é um desses nomes dos cones, igual eu mostrei na figura para você. Beleza? Então, na hora que você olha isso aqui, agora você já sabe as camadas, fica fácil de interpretar. Beleza? Então, pessoal, igual eu sempre falo, qualquer dúvida, manda mensagem, chama, entre em contato. Beijão.